Olá a todos, meu nome é Ellen, sou consagrada na Ordem Virgem da Arquidiocese de Brasília desde 2013 e sou a mais velha de uma família de 3 filhos. Então vamos conversar sobre como é a nossa modalidade de vida consagrada na Ordem Virgem e para falar sobre isso utilizarei basicamente a nossa instrução geral, Ecclesiae Sponsai Imago, que foi publicada em 2018. Primeiramente, não somos religiosas. Permanecemos no próprio contexto ordinário de vida, enraizadas na comunidade diocesana, reunida em torno do bispo, as modalidades da antiga Ordo Virgem nas suas origens, sem sermos adscritas a um instituto de vida consagrado. Não temos madre superior, ou seja, não estabelecemos vínculo de subordinação hierárquica entre nós consagradas. Não somos uma congregação, não somos um instituto secular. Somos consagradas Sponsai Christi. A nossa inserção na igreja particular e, portanto, em um determinado contexto cultural e social, é característica dessa forma de vida. A consagração nos reserva para Deus, sem nos separar do ambiente em que vivemos, e no qual somos chamadas a dar o nosso próprio testemunho. Podemos viver sozinhas, em família, como eu, com outras consagradas, ou em outras situações favoráveis à expressão da nossa vocação e à realização do nosso projeto de vida concreto. Provemos o nosso sustento com os frutos do nosso próprio trabalho e os recursos pessoais. No entanto, para observar mais fielmente o nosso propósito e nos ajudar de forma recíproca no desenvolvimento do serviço à igreja que for adequado ao nosso estado, nós podemos nos reunir em associações e solicitar à autoridade eclesial competente o reconhecimento canônico de um estatuto e, eventualmente, a sua aprovação. A constituição de uma associação, como também a adesão a uma associação já existente, é fruto exclusivamente de uma escolha livre e voluntária de cada uma de nós consagradas. E depois disso, caso uma de nós entenda que chegou o momento de sair dessa associação, isso não afeta a nossa pertença à Ordo Virgem, ou seja, não deixamos de ser consagradas na Ordo Virgem porque saímos daquela associação. Em outras coisas, entre outras coisas, isto difere as virgens consagradas dos leigos e leigas consagradas, pertencentes a institutos seculares e novas comunidades, pois caso um deles deixe o instituto ou a nova comunidade, deixam de ser consagrados naquele instituto ou naquela nova comunidade. Além disso, as virgens consagradas que desejarem podem livremente decidir viver em uma mesma casa. Essa possibilidade responde a uma decisão também livre de cada uma das consagradas e não deriva diretamente da nossa consagração na Ordo Virgem, como ocorre nas congregações religiosas. Temos uma insígnia que manifesta exteriormente a nossa consagração na Ordo Virgem. É a aliança, eu estou com a minha aqui. E salvo motivações excepcionais, usamos o anel, a aliança que nos foi entregue durante o rito de consagração, como sinal da aliança esponsal com Cristo. Temos obrigações próprias de vida consagrada, como a prática da ascese, da penitência, das virtudes, das obras de misericórdia e do apostolado. Em relação a isso, a nossa instrução nos diz várias coisas. Afirma que no centro da nossa existência está a Eucaristia, que somos chamadas a viver na intimidade com o Senhor, na identificação com Ele, na conformação a Ele, na participação cotidiana, onde possível, da celebração eucarística. Somos chamadas também a manifestar o amor da Igreja Esposa pela Eucaristia na oração de adoração do corpo eucarístico do Senhor. E por ele alcançamos a caridade ativa para com os membros do seu corpo místico. Para aprofundar e reavivar a relação com Jesus, precisamos reservar tempos adequados aos retiros e aos exercícios espirituais. Valorizamos também as formas e métodos de oração que pertencem à tradição da Igreja, incluindo os piedosos exercícios e outras expressões da piedade popular.
Acolhemos as práticas penitenciais propostas pela Igreja e, de acordo com o diretor espiritual, cada um identifica as formas ou práticas ascéticas que ajudam a crescer na liberdade e nas virtudes evangélicas, em uma atitude de discernimento e conversão que dura toda a vida. Também precisamos fazer uma assídua meditação da Escritura, né? Nisso o Alexo Divina nos ajuda bastante. E uma perseverante oração pessoal e litúrgica, sobretudo com a liturgia das horas, em particular das laudes e das vésperas. Também precisamos ter atenção às obras de misericórdia corporais e espirituais. Como diz a instrução, nos números 39 e 40, a nossa dedicação pela Igreja manifesta-se na missão de iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar, libertar, na paixão pelo anúncio do Evangelho, pela edificação da comunidade cristã e pelo nosso testemunho profético de comunhão fraterna, de amizade oferecida a todos, de proximidade cuidadosa para com os necessitados espirituais e materiais dos homens do nosso próprio tempo, de empenho em trabalhar pelo bem comum da sociedade. Isso nos leva a discernir as formas concretas do nosso serviço eclesial, que pode se exprimir também na disponibilidade para assumir ministérios e serviços pastorais. Na minha paróquia, por exemplo, sirvo como ministra extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística e na Arquidiocese participo do COMID, Conselho Missionário, que contribui para a animação missionária arquidiocesana. Então, atentas, a acolher os apelos que vêm do contexto em que vivemos e solícitas em pôr à disposição do Senhor os dons que recebemos dele, somos chamadas a dar a própria contribuição para renovar a sociedade segundo o espírito do Evangelho, aceitando o empenho da elaboração cultural da fé e assumindo como própria a predileção da Igreja pelos pobres, pelos sofredores, pelos marginalizados. Conscientes de tais responsabilidades, escolhemos a profissão, com base nas próprias atitudes, inclinações e efetivas possibilidades, reconhecendo tal atividade como uma modalidade concreta com a qual testemunhamos que Deus chama a humanidade a colaborar com sua obra criadora e redentora, para torná-la intimamente participante do amor com o qual atrai a si o mundo e sua história inteira. Eu, por exemplo, sinto de estar a serviço, sobretudo, dos enfermos. Nesse sentido, trabalho como bióloga na área da saúde e atualmente sou também médica residente. Há ainda a possibilidade de participarmos de outras agregações eclesiais, como associações, movimentos, ordens terceiras, que ajudem a exprimir o nosso carisma virginal. Desta forma, continuei a participar do movimento, de um movimento da igreja, com o qual tenho contato há muitos anos, antes mesmo de iniciar o percurso de discernimento vocacional na Ordo Virgem. Mas é importante ter em mente que o interesse e o envolvimento nas iniciativas do movimento, da Ordem Terceira, da associação, não podem ofuscar o valor do enraizamento na diocese, que é constitutivo da consagração que vivemos na Ordo Virgem. Nesse sentido, nós devemos estar atentos para manter viva a experiência de comunhão com a igreja particular a qual pertencemos, através da mediação necessária do bispo diocesano, na acolhida filial do seu ensinamento e cuidado pastoral. Precisamos ter também no coração o cultivo da relação de comunhão com as outras virgens consagradas e dar prioridade às propostas formativas específicas para a Ordo Virgem em relação às eventuais iniciativas da agregação eclesial da qual participamos. Então, aqui concluo, muitas coisas que eu falei está na instrução geral, inclusive, ipsiletris, escrito da mesma forma aqui. E se quiserem mais, informação podem buscar aqui. E espero ter contribuído um pouquinho para informar mais quem tem este desejo de conhecer essa modalidade de vida consagrada na Ordo Virgem. Um grande abraço a todos, paz e bem.